Sou do grupo que tem os integrantes Stephanie, Giovanni, João Pedro, Paulo, Lucas, Ana Júlia, Esther, Vivian e Breno. Cada um vai apresentar um tópico, né, um ponto, as características, as obras, os artistas, e eu vou falar sobre o contexto histórico. Basicamente, o neoclassicismo foi um movimento artístico que surgiu após a Revolução Francesa e foi até a Revolução Industrial, ou seja, ela começou no século XVIII e teve fim no século seguinte, no século XIX. Ela tem como seu principal objetivo trazer objetos artísticos ou clássicos, né, que marcaram bastante o passado. Por exemplo, a cultura, os valores e até mesmo o estilo. Alguns especialistas consideram dois como os principais obras, né, que foram ditas como neoclassicismo: o esgotamento do barroco e o declínio da influência da religião na sociedade. Principais características do neoclassicismo: valorização de temas e padrões estéticos da arte clássica antiga, heróis e seres da mitologia grega, por exemplo, foram temas recorrentes nas pinturas e esculturas neoclássicas. Forte influência das ideias filosóficas do iluminismo, principalmente as ligadas à razão. Na pintura, o uso de cores frias e a valorização da perspectiva foram recursos muito utilizados. Valorização da simplicidade e pureza estética, principalmente na pintura, em contraste com o rebuscamento dramático e complexidades. Na literatura, os textos apresentam como características principais a síntese, clareza e perfeição gramática. Os 10 principais artistas do neoclassicismo. O primeiro é J. Cloud David, o segundo, Antônio Córdova, o terceiro, Jean Auguste Dominic, o quarto, Jean Baptiste, o quinto, William Adolphe Boutroux, o sexto, Angelina Kauffmann, o sétimo, Joey William, o oitavo, Antônio Jean, o nono, Elizabeth Louseve e, por último, Luigi Van Witte. Então, eu vou estar falando algumas obras do neoclassicismo, ou arcadismo, aqui no Brasil. A primeira foi Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Depois temos Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu o livro lírico Marília de Disseu e as satíricas Cartas Chilenas. Depois temos Basílio da Gama, cujas obras são Epitalâmio, As Núpcias da Senhora Dona Maria Amália, o Quitúbia também. De Santa Rita Durão, nós temos as obras Pro Amia Studiorum Instauratione Oratio e Caramuru. De Cláudio Manuel da Costa, nós temos os livros Culto Métrico, Monúsculo Métrico, Epsédio, Obras Poéticas de Glauceste Saturnio, casos sonetos, epsédios, romances, eclogas, epístolas e liras. Nós temos também O Parnaso Obsequioso e Obras Poéticas. Também temos Vila Rica e Poesias Manuscritas. Então, assim, essas são as principais obras e os principais artistas dessa época, certo? Do arcadismo, da escola do arcadismo aqui no Brasil, certo? E é isso. Até mais. O classicismo no Brasil contemporâneo. Bom, o classicismo foi um movimento meio que antes do Brasil moderno. Bom, o Brasil contemporâneo é um
país mais nada a ver. Então, o neoclassicismo no Brasil contemporâneo é algo que está mais para lembrança. Como pode dizer, fica mais como antiguidade. Tais como esculturas. No classicismo era usado bastante mármore nas esculturas, nas arquiteturas e também nas pinturas, né? Tipo a pintura que normalmente vem nos livros de histórias, nas capas. Pode dizer, o Grito da Independência de Pedro Américo. Bom, ela eu acho que dentre os jovens brasileiros no ensino médio, ou então até na segunda fase do fundamental, é a mais conhecida entre nós. Porque, bom, basicamente ela é a que nós estudamos do sexto até até o terceiro ano. Dando continuidade ao que foi falado pelo aluno anterior, o neoclassicismo chegou ao Brasil devido à corte portuguesa no ano de 1808, tendo seu fortalecimento em 1816. Os movimentos neoclassicistas que foram mais abrangentes, assim podemos dizer, foi a literatura e a arquitetura. Na arquitetura do Brasil, que se podemos citar a Casa França do Brasil, que se encontra no Rio de Janeiro, e o neoclassicismo também ele abrange algumas características: o equilíbrio, a ordem, a moderação e também a economia. A grande inspiração do neoclassicismo é o seu legado da antiguidade clássica. O neoclassicismo é o nome dado aos movimentos bastante distintos nas artes decorativas e visuais, como literatura, teatro, música e arquitetura, que atrai sobre a arte ocidental clássica e cultural. Normalmente vem da Grécia Antiga ou da Roma Antiga. O neoclassicismo também, em um sentido cultural, artístico e arquitetônico, cresceu como uma resposta contra Rococó, que era visto como acima do topo ou meio que superficial. Ou seja, o neoclassicismo ele veio para acabar com isso. O neoclassicismo veio para deixar as coisas mais naturais, ou seja, mais que reais. Artistas neoclássicos buscaram substituir a sensualidade e a trivialidade de Rococó por um estilo que fosse guiado pela lógica, solenidade e caráter moralizante. Quando movimentos revolucionários republicanos se estabeleceram na França e na América, os novos governos adotaram o neoclassicismo como o estilo para sua arte oficial, em virtude de sua associação com a democratização na Grécia Antiga. Então, em nossa opinião, o movimento não mudou muito com a modernização.